Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vim trazer para vocês aqui nesse vídeo um pouco, de como é feita a interpretação de um projeto estrutural. Tá? Nesse caso aqui eu trouxe para vocês uma viga, é mais para a gente começar a entender aqui um pouco melhor como a gente faz essa leitura lá no canteiro. Bom, aqui a gente tem uma viga e o primeiro passo é a gente identificar que viga é essa, né? Porque a gente precisa montar essa viga em obra, a gente precisa saber a sua posição para que seja feita no local correto. Bom, então o primeiro passo é identificar que viga é essa. Normalmente, logo acima dessa viga nós temos o seu nome, tá? Então aqui é a viga V9. Na planta de forma tem a sua posição, a sua localização dentro da obra, para que a gente possa identificar ali e montar no local correto, tá? Então o primeiro passo é esse. Essas informações aqui de escala nem sempre vêm aqui, às vezes vêm no outro ponto do desenho, mas o mais importante é a gente identificar que viga é essa, tá? Aqui nós temos a representação, tá, dessa viga, nesse desenho aqui. Tá? Aqui indica a parte superior, né, quando tem algum outro elemento chegando nela. Então nós temos a V15 que chega nesse extremo da viga, V17, P17, V23. Então são elementos que passam por essa viga de alguma forma ou chegam nessa viga. Tá? Mas o importante mesmo é a gente identificar essa armadura aqui. Tá? Esse que é o intuito desse vídeo. Bom, na parte superior e inferior dessa viga, tá? Nós temos essas linhas horizontais, essas barras horizontais, que representam justamente as barras longitudinais dessa viga. Tá? E se você for perceber, cada barra dessa tem uma legenda logo acima. Tá? E o que quer dizer essa legenda? Bom, as legendas são bem semelhantes, tá? Uma a outra aqui. Então, a diferença que eu vou mostrar para vocês depois sobre essa segunda camada aqui, nós vamos começar aqui pelo começo. Bom, o que quer dizer essa legenda aqui dessa barra? Esse primeiro termo da legenda, esse número 2 aqui nesse caso, ele representa a quantidade de barras, tá? Então nós temos duas barras, tá? Então essa linha aqui representa duas barras, tá? Duas barras na posição N2, tá? Então N2 é a posição na qual essa barra está dentro da viga. Tá? Esse outro termo representa o diâmetro dessas barras. Tá? Então eu tenho duas barras na posição N2 com 8 milímetros de diâmetro. Tá? E esse C quer dizer o comprimento total da barra, ele tem 525 centímetros. Tá? Aqui no cantinho dessa barra nós temos aqui um gancho, tá? De 10 centímetros. Então essa barra ela tem 525 centímetros. Tá? Nós temos esse gancho aqui de 10, então dessa dobra aqui, dessa dobra até esse final aqui da barra, nós temos 515 centímetros, porque nós temos aqui mais 10 de gancho para poder completar esses 525. E essa mesma leitura ela serve para todas as outras barras longitudinais, tá? Como essa outra barra aqui, tá? Então, primeiro termo indica a quantidade, segundo termo aqui N4 a posição, diâmetro e o comprimento total dessa barra, tá? Tem uma cota que representa que essa barra ela se inicia a 1 metro do eixo aqui dessa viga, que chega na nossa viga aqui na V9, então é viga 23, chega na V9, então você consegue achar a sua posição aqui dentro da viga. E isso repete para todas as outras barras, tanto do bordo superior quanto do bordo inferior. Tá? O que pode talvez alterar aqui é como nesse caso nós temos também deixa eu centralizar aqui, nós temos aqui uma segunda camada, tá? A leitura é feita da mesma maneira, quantidade, posição, diâmetro, comprimento total da barra. E aqui nós temos que essa barra aqui, essas duas barras estão numa segunda camada. Tá? E o que quer dizer essa segunda camada? Bom, normalmente em muitos dos casos, pela quantidade de barras, a gente não consegue alocar todas as barras no fundo ou no topo da viga. Então a gente cria uma segunda camada, seria uma camada paralela à camada do fundo ali da viga, tá? Para a gente poder acomodar essas barras. Aqui nesse desenhozinho aqui à direita a gente consegue perceber isso, tá? Nós temos aqui a primeira camada e por não caberem 4 barras aqui no fundo da viga, tendo espaçamento para que passe os agregados e tal, a gente cria uma segunda camada, que é uma camada aqui acima, logo acima aqui da primeira camada, deixando também ali um certo espaçamento, tá? Para que haja ali a passagem dos agregados. Mas é isso que é a segunda camada. Então é uma camada paralela à primeira camada, para que a gente consiga acomodar ali todas as barras, deixando ali os espaçamentos necessários de cobrimento, de passagem de agregados e
e outras coisas, afastamento, tal, cobrimento, enfim. Mas o que quer dizer segunda camada é isso. E para complementar aqui, as barras precisam dos seus estribos, e nós temos aqui na parte inferior aqui da viga os estribos, tá? A representação dos estribos, a legenda dos estribos. Então, desse ponto a esse ponto, nós temos 433 centímetros, tá? Então, como ele é um estribo simples, é só um estribo de 2 tramos, né? Nós temos 19 estribos, tá? Como ele é simples aqui é vezes 1, porque é um estribo só. Esse representa os estribos justamente, então são 19 estribos na posição N10, que é a posição do estribo. Aqui o diâmetro, tá? Diâmetro de 5 milímetros, com uma pequena diferença. Na barra nós temos um C maiúsculo igual, que é o que representa o seu comprimento total. Aqui com os estribos, nós temos um C minúsculo com uma barra, que representa o seu afastamento, tá? Entre estribos. Então, são 19 estribos na posição N10 com 5 milímetros de diâmetro a cada 24 centímetros, tá? Então, no desenho aqui da viga, essas barras verticais representam os estribos, e quer dizer aqui o seguinte, que eu tenho daqui até aqui 19 estribos, tá? Na posição N10, que é a posição dos estribos, e quer dizer que desse estribo para esse estribo eu tenho 24 centímetros, e assim sucessivamente para todos os outros estribos, tá? E o detalhe do estribo, para a gente saber como ele vai ser montado, nós temos também aqui no cantinho, tá? Então é um estribo de 10 por 40, porque a viga é uma viga 15 por 45, então para respeitar o cobrimento ele é um estribo menor do que a viga, logicamente, de 10 por 40 na tua posição N10. E aqui nós temos uma legenda bem semelhante aqui à das barras longitudinais, tá? Que é de uma maneira geral aqui para a viga, então essa viga vai ter um total de 55 estribos na posição N10, com 5 milímetros de diâmetro, e essa barra, para fazer o estribo, ela tem um comprimento de 108 centímetros, tá? Então, é dessa maneira que a gente interpreta lá na obra um projeto estrutural de uma viga, por exemplo, tá bom? Essa eu queria mostrar para vocês hoje. Valeu, rapaziada, tamo junto.